Fala pessoal, tudo certinho? Você está em mais um episódio do Conexão MQ, que é o podcast da Escola Mário Quintana, e hoje vamos falar de redação. É algo extremamente importante que os nossos alunos estão bem assistidos, mas antes de eu apresentar os convidados, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Jolton Tebal e Quartier, por apoiarem a educação. Então vamos lá, solta a vinheta. Pessoal, hoje estamos aqui com a professora Fran e com o professor Tony. Sejam bem-vindos aqui. Um prazer conversar com vocês. Aqui eu tô com a mão gelada, te falei baixo, tá um frio em Pelotas, né? E eles são responsáveis por um novo projeto que tem na Escola Mário Quintana, que é o Fábrica de Redação, aquele projeto que faz os alunos tirarem 900 mais, que é algo importante, né? Redação pro Enem. Quiçá 1000. Em busca do 1000. Em busca do 1000, hein? Esse ano sai, hein? Esse ano sai. Eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente. Por favor, Fran, pode começar. Bom, eu sou a professora Francine, trabalho com a disciplina de redação e atualmente estou à frente deste projeto, que aborda ali os anos do ensino médio, então primeiro, segundo e terceirão já são incluídos neste projeto e com um olhar um pouquinho mais atento também ao nosso nono ano, né? Nosso futuro primeiro ano. Então, trabalho com a disciplina de português também, mas neste momento, nesse ano, focada em redação. Bem, eu sou o professor Tony Gomes, fui importado de Goiás, né? Começamos com um projeto no ano passado, que foi o aulão que tivemos, e eu vim como professor de redação há mais de 10 anos, para contribuir com a escola de uma forma geral. E dessa parceria surgiu, então, o convite para que eu acompanhasse esses alunos, tanto do primeiro, segundo e terceiro na Escola Mário Quintana, junto com a Francine e as outras professoras. Mas, Tony, me tira uma dúvida. Onde é que te acharam, cara? Não te trazer lá de outro estado, aqui pro frio do sul, tá bem no inverno literalmente, aqui, né? Literalmente. Me acharam na internet, Instagram principalmente. E dali fomos conversando e eu já conhecia um tal de Samuel Cunha, né? Que desde a época da pandemia a gente fazia tentamos certos projetos juntos. E dali surgiu esse convite que eu falei, nossa, vou de qualquer forma. Então saí lá de Goiás para vir aqui para o Sul e tô achando sensacional. Maravilha. Falem pra gente o que é o projeto Fábrica de Redação. Bom, o projeto Fábrica de Redação é um projeto focado em atender as principais competências, dificuldades de cada aluno, com um olhar bastante individualizado, tá? Então, nós temos um acompanhamento por grupos, né? Então, o que mudou, né? O que trouxe de novidades para a escola, o projeto neste ano? Há alguns anos a escola já tinha um formato de dividir os grupos do terceirão, né? Então, as turmas de terceirão elas eram divididas em 3 grupos para que fossem trabalhados dentro de cada grupo as principais competências, né? Então, nós temos, por exemplo, um grupo que é bastante focado na competência 1 e 4, um outro grupo que foca bastante na 2 e 3 e um outro que foca na 5, por exemplo, né? Isso varia de acordo com o segmento. Isso já vinha acontecendo há alguns anos, já era uma organização da escola. Quando o Fábrica de Redação surge, a gente coloca também esse formato de divisão em grupo para primeiro e segundo ano do ensino médio, né? Então, o que nós temos hoje é primeiro, segundo e terceirão dividido em 3 grupos. Então, no momento da aula de redação, a gente desfaz as turmas, misturamos as 3 turmas de primeiro, as 2 de segundo e as 2 de terceirão para grupos, né? Cada grupo tem o acompanhamento de uma professora. Essas professoras, elas trocam a cada trimestre. Então, no primeiro trimestre, por exemplo, eles têm aula comigo, acompanham algumas das competências, algumas das dificuldades deles, né, com todo um acompanhamento individualizado, aulas de apoio, de acordo com cada dificuldade desse aluno. Depois, no segundo trimestre, troca, eles têm um outro olhar de uma nova professora, uma nova correção. E isso vai durante todo o ano para todos os segmentos, né? E mais do que isso, né? O Fábrica, ele busca atingir, né, um número maior de alunos com os 900 mais, dentro deste olhar individualizado. Então, na verdade, esse projeto ele surge de uma dor, assim, da gente entender que eu não podia, né? Isso me incomodou muito durante o ano passado como professora, acabei levando para a coordenação, porque me incomodava um pouco o fato de que alguns alunos
na metade do ano, ali no início ainda do segundo semestre, relatavam que a nota era a mesma, né? Então, talvez, assim, um sentido de, pô, não vejo aumentar essa nota. Então, o que tá faltando? Então, eu entro para isso, para ter esse olhar. Então, o Tony, nosso aluno do terceirão, tá com a nota 120 na competência 3, as 5 redações. Poxa, eu preciso ter um olhar. O Tony precisa chegar a 600 nessa competência 3. Competência, o máximo é 200. Isso. São 5 competências, né? Isso. E então, para que a gente tivesse esse olhar, né? Então, preciso olhar individualizado para o Tony, para que ele aumente esse 120, né? Essa competência. E a partir disso, a gente vai aumentando a nota dele como um todo, né? A nota geral. Então, é isso, assim, para que se tenha um olhar individualizado, para que a gente tenha novas ferramentas. Então, né, estávamos conversando antes de começar e pensando no que veio de novo, né? Então, a gente pode citar aí algumas coisas que são as nossas ferramentas para a fábrica, né? Implementamos uma nova folha de redação, um pouco mais adaptada para o Enem, mais fiel à estrutura e ao tamanho da folha de redação do Enem. Tivemos um material de repertórios em que os alunos podem consultá-lo em todas as aulas. Construído por eles. Obrigada, Tony. Tony tá super atento, Depois né? quero saber mais desse material aí. Construído por eles. Enfim, assim, acho que a coletânea, né, então, que a gente entrega sempre com o tema, já tem todo o formato Enem, para que o aluno vá se familiarizando com o que eles encontrarão no final do ano na prova. E esse material, ele não é só para o terceirão, ele é para primeiro e segundo ano. Então, todos têm esse contato já com o Enem, né, no nosso foco principal. Acho que é isso, agora vai surgindo mais algumas coisas. E quando a gente fala muito sobre essa questão de fábrica, esse nome, ele é bem metaforizado, mas ele é muito real. Nós estamos fabricando essa redação desde o nono ano, desde o primeiro ano. Então, eles já vão chegar ao terceiro ano prontos para que possam chegar à prova e conquistar a nota que eles tanto merecem. E tanto que nessa semana saiu a nota de redação da Escola Mário Quintana e foi a melhor nota de todos os tempos como média. Então, antes de implantarmos isso de uma forma mais efetiva, que já estava sendo ensaiada no ano passado, já vinha mostrando trouxe resultado. Fantástico. Aí vem uma pergunta assim, Tony, 900, cara, tirar 900, 900 mais é um troço assim, baita nota, né? Diferente assim, professor, eu tô assim, tô mal e tal, 600, 700, você sabe que dá pra melhorar muito. Pô, mas chegar nos 900 não é pra todo mundo, cara, tem que ter um treinamento ou tem que ter já a habilidade? Então, tirar 900 mais é algo que já nasce com a pessoa ou dá pra ser treinado bastante? Toda habilidade pode ser treinada. Vamos pensar nisso. E quando fala-se em 900 mais, no último ano, foi o ano que teve o menor número de notas 1000. Apenas 10 notas 1000. Então, de 3,5 milhões, porque em mudou, média, né, no caso, a redação isso, dele. Então, está sendo mais específico, né, um olhar mais clínico para esse texto. Porque antigamente vinha com essa questão de receita de bolo, repertório de bolsa ou coringa. Então, eu posso pegar as mesmas ideias e estrutura e aplicar em todos os temas. E o Enem falou assim, não, peraí, vamos ver que isso não é assim. Só que essa mudança em si, ela iniciou-se em 2016, quando uma aluna pegou 2 redações de nota 1000, copiou literalmente a introdução e a conclusão de uma e o desenvolvimento de 2. Foi lá, tirou 1000. Aí um site divulgou, falou assim, olha, isso aqui foi plágio dessa redação e dessa. E o INEP falou assim, não, vamos mudar. Então foram 10 anos de treinamento, 10 anos pensando no que poderia ser feito e agora veio. E para muitos, nossa, minha nota caiu. Não é porque a sua nota caiu, é porque você precisa repensar a forma de fazer redação. E falando nessa questão de 900 mais, eu costumo falar, Samuel, como se fosse uma pessoa que está fazendo uma dieta. Então, é fácil você ganhar peso ou perder peso rapidamente ali, próximo do que você queria. Aquele finalzinho, aquele speech final, que é o mais complicado. Perfeito. Então, são detalhes, e é justamente nisso que nós fazemos na fábrica. É olhar, pegar esse texto e falar assim, olha, se você mudar isso aqui, um detalhe aqui, outro ali, você consegue chegar... E aí vem a ajuda individualizada, né? Sim. Conseguir pegar a dor de cada aluno. Então, quer dizer assim, entre 800 e 900 existe um abismo gigantesco, né? Um hiato ali muito forte. Aí tu falou, Tony, só aproveitando. Então, hoje, como é que funciona
modelos prontos de redação, ou como tu disse, pô, o cara pegou uma redação nota 1000, copiou e tal. Hoje em dia não funciona tanto mais, não funciona mais nada. Porque como são temas distintos, cada ano tem seu tema, o seu eixo, né? Não tem como eu pegar mesmas ideias e estruturas para questões tecnológicas e utilizar para segurança, vamos supor. Repertórios são outros, o tema é outro. E vou falar assim, na nossa época, não existia isso. Então, você tinha que fazer um texto na hora com aquilo que você tinha treinado ao longo dos anos. Melhor disso, aprendido. E o que eu percebo, muitos professores, não nós, né, acham mais fácil ensinar uma receita de bolo como se fosse preenchendo um cheque, que hoje nem usa-se mais cheque, né? Eu preencho com as ideias ali, pronto. É quanto? É 1000? Coloca 1000. É 10? E só isso. E mudavam-se algumas palavras e isso era o foco para que ele tirasse uma nota de 900 mais. E o Enem falou assim, não, isso aí você está robotizando esses alunos. Então vamos mudar. E que bom que teve esse olhar clínico. Uhum. Inclusive, uma das críticas que rolou sobre o novo formato de correção, que na verdade não foi novo, né? Não foi surpresa. Eu digo que durante o ano passado, muito eu bati em algumas teclas no sentido de repertórios, que a gente pouco falava sobre de bolsa, mas os repertórios coringas, os modelos prontos, aquele formato engessado de, por exemplo, conectivos. Então, o aluno ele já vinha com um modelo que ele pensava assim, bom, na terceira linha da introdução, eu preciso colocar nesse sentido. Na quarta linha do primeiro desenvolvimento nesse contexto. Ilimitadas. Né? Dessa forma, imitada, uma fórmula pronta. E isso foi desconstruído, né? Inclusive, a cartilha do ano passado veio muito clara em relação a isso. Use conectivos, mas eles não serão validados caso sejam usados apenas para mero enfeite, né? Eu acho que usa exatamente esse termo. Então, tem que ter muito cuidado com o que vai ser usado, né? Então, o modelo pronto, ele cai. E outra, né? A principal crítica veio em relação à criatividade, né? Muitos criticaram que, poxa, como assim agora a criatividade, ela é bem avaliada? Não, ela sempre foi. Um aluno que não tivesse aquele modelo pronto, ele se destaca. Né? Um corretor pega, pô, esse aqui não tá usando um monte nesse sentido, dessa forma, tem alguma coisa diferente aí. Já olha com outros olhos para o texto deste aluno. Então, essa é a ideia, desconstruir esses modelos para que a gente, sim, tenha alunos que são mais criativos e que sejam valorizados por isso. E aí me vem na cabeça, né? A gente tá numa era do digital, de inteligência artificial, de escrever tudo abreviado, né? As mensagens. Como é que isso impacta os jovens que vocês recebem ali já? Obviamente, chega no ensino médio, já treinaram redação e tal, enfim, mas talvez a criança de hoje tenha uma dificuldade maior numa média do que antigamente, justamente porque se escreve tudo abreviado. Como é que vocês recebem esses alunos no ensino médio? Eu acho que tem 2 pontos principais. A questão da caligrafia. Escreve-se pouco e digita-se mais. Grava-se áudio. Então, esses alunos estão desaprendendo a escrever com a mão. E é algo muito primordial para a evolução humana, usar esse movimento de pinça. Então, letras que estão ficando mais ilegíveis. Segundo ponto, que nós vamos voltar com essa letra, peço, por favor, mais para frente, a questão de pesquisa. Antigamente, nós tínhamos só o Google. Então, o Google você pesquisava, mas você pelo menos memorizava aquilo ali. Vou mais antes, né? Na Barça, almanaque, enciclopédia. Na biblioteca, ver se tinha livro disponível. Então, essa questão do cuidar, de ir atrás, fazer com que você valorizasse mais. Hoje, do seu celular, onde você estiver, só pede algo e chega de mão beijada. E detalhe, muitas vezes são fontes não confiáveis. Sim. E o aluno, ele está ficando, entre aspas, preguiçoso para isso. Não na Escola Mário Quintana. Com esse livro de repertório que eles mesmos produziram, eles foram atrás, eles pesquisaram, escreveram, foi tudo diagramado para que colocasse numa edição impressa, bonita. Eles viram o cuidado e a necessidade de ir atrás dos repertórios. E durante as produções, principalmente, eles são proibidos de usar tecnologia. Seja celular, no Enem computador. Não vai usar, Exatamente. Então, nós temos que trazer o mais próximo da realidade daquilo que a prova será. Tanto com a folha de redação, quanto com a pesquisa, quanto com o tempo também de produção. Então, a gente pode chegar à conclusão, né, Fura, que quando os alunos treinam para uma redação nesse sentido, como vocês fazem, que não é decorar um modelo pronto, ou enfim, tá treinando também para a vida, né, cara? Porque isso aí são habilidades. Perfeito. A leitura, a interpretação,
A escrita é uma habilidade que nem fala, matemática, nunca vou usar menos B, mais ou menos, x quadrado, B ao quadrado, menos quadrado, aquele negócio. Porcentagem. Nunca vou. Cara, quando vê aquilo, tu realmente nunca vai usar aquela fórmula. Mas a habilidade que tu teve ao interpretá-la, ao conseguir utilizar, serve para tu ter outros raciocínios para frente, mais ou menos essa questão até do diálogo, de tu conseguir desenvolver uma conversa, escrever à mão se for necessário, né? A própria coletânea de textos, né, Samuel? Os alunos recebem sempre, né, e na prova, uma coletânea de textos motivadores, né, que o Enem chama, para que eles tenham noção de qual é o recorte principal, né, qual é o sentido que eles precisam ter para escrever. E daí, a interpretação dessa coletânea já é primordial, né? Então, elas também servem de base. Por exemplo, vem um termo ali que eu não conheço, que eu não sei, que eu nunca ouvi, a coletânea tá ali para me dar este norte. Então, interpretar a coletânea também é parte da escrita, já parte daí. Sim. E o que eu digo, né, eu brinco sempre que criei um passo a passo para a escrita de uma redação. E o primeiro passo é ler e interpretar a coletânea. Não dá para achar que ela é enfeite, que ela tá ali, né? Enfim, não, ela é o norte principal e parte disso. Se eu interpreto a coletânea de uma forma equivocada, Você foge do tema. eu posso tangenciar o meu tema, né? Então é um problema, eles estão ali para me dar essa noção. Maravilha. E um outro ponto que a gente tem que tocar são os mitos. Mitos de que não se pode usar coletânea. Pode usar coletânea. Eu só não posso copiá-la. Eu não posso ficar só preso a ela. Um outro mito muito forte que você citou é a questão de criatividade com repertório. Lógico, precisa ser criativo. O Enem, ele aceita desde Chico Bento, Turma da Mônica, a Dostoiévski. Aí há professores e outras pessoas por aí que falam assim, nossa, usei Dostoiévski e tirei 1000. Aí todo, nossa, então eu preciso usar um repertório muito elitizado. Não, o Enem é uma prova popular. Sim. É uma prova que vai para todas as classes, todos os grupos, todas as regiões. Então eu posso sim usar um repertório de Pelotas em uma redação, desde que eu legitime. Qual é a fonte? É o jornal? É a prefeitura? É uma reportagem? O que foi? Eu posso usar isso. E é o propósito da prova do Enem, é ser principalmente a cara do aluno, usar o que ele vê do dia a dia. O Brasil é muito grande, né? Muitas realidades. Muito. Mas como é que fica para um corretor do Enem, de repente o aluno falou alguma coisa específica para ele, vai ter que pesquisar isso aí? Ótima pergunta, porque aí vai do aluno contextualizar. Então ele tem que escrever para uma pessoa que não sabe. Parte dessa premissa. Pode ser do Fantástico, pode ser de qualquer jornal que seja. Ele vai partir da premissa que o corretor não sabe. Desde uma definição de uma palavra. Não sabe. Então vamos lá. Explique para mim. Contextualize. Boa. Então, da forma com que ele contextualizará, ficará mais fácil para que o corretor também valorize. Então é uma troca. Nós usamos uma fala que, para o Enem, o óbvio precisa ser dito. Sim. Né? O Tony fala, eu falo bastante em sala também. Então, e aí, só pegando o outro gancho, tu citaste 2 problemas em relação ao uso da tecnologia, né? Eu só queria trazer um terceiro, que é a questão do corretor automático, né? Das conversas, por exemplo, no corretor ortográfico, né? Então, os alunos não sabem mais acentuar. Porque o corretor acentua para eles. Não precisa. Crase, para quê? Para quê? Né? E o corretor coloca a crase, coloca o que for necessário. Então, eles se perdem nisso. E aí, o que eu digo é que eles acabam dando sorte pro azar, né? Então, preocupam-se muitas vezes com o repertório, com a argumentação e esquecem do básico, que eles aprendem desde de princípio básico, ali do ensino básico. 4º, 5º ano já começa com questão de acentuação e eles acabam esquecendo isso, né? Então, pro Enem, esses descontos são muito valiosos. Vou citar um outro exemplo. Ensinava-se antigamente que a vírgula colocava quando você respirava. E o aluno não sabe colocar vírgula, porque muitos pensam nisso. Onde eu respiro, coloco vírgula. E aí aqui é uma função, olha como que isso vai, aí teatraliza, né? A entonação muda. Eles precisam perceber, mais uma vez, o Enem não é só para você entrar na universidade, é para a vida. Claro. Uma redação é para a vida. Qualquer profissão que você vai exercer hoje, você vai se comunicar, seja oralmente, seja por escrito, mas você tem que ser valorizado por isso. Na escola lá, vocês passam, obviamente, para alunos como é a estrutura de uma prova do Enem, né? Sim. Explica para mim, que eu não sei muito bem, faz anos que eu não faço, né? Mas a prova do Enem, a redação, vale uma nota cheia, assim como ciência da natureza, humanas, exatas, né? Bom, então 1000 pontos, é bastante, né? São 5 competências, cada competência vai de 0 a 200. O que quiser uma redação, ou como é que o aluno
Como é que vocês apresentam isso para um aluno, né? Enfim, fala da prova no geral, por favor. Primeira questão, a questão de zerar. Fuga ao tema. Pediu para falar sobre pessoas com deficiência e eu falei sobre a fome, então isso é básico. Até 2012, zerava também se fugia aos direitos humanos, ou seja, se você enfrentasse os direitos em questão de pena de morte, linchamento público. Então, isso era comum. Teve o tema sobre a persistência da violência contra a mulher e isso trouxe muito fôlego pro aluno. Essa pessoa tem que ser linchada em praça pública, tem que sofrer o mesmo tanto que o outro. Então, naquela época, em si, zerava. Hoje, não. Se uma proposta de intervenção fere os direitos, hoje, só vai zerar a proposta de intervenção, seus 200 pontos. E a prova de redação Enem, ela é 40 por 40 pontos. Então, é muito difícil você tirar uma pontuação baseado em um erro só. Em língua portuguesa, competência 1, por exemplo, você precisa ter 3 erros para cair para 160 pontos. Agora, para cair para 120, você tem que ter muitos mais erros. Fala-se em um parâmetro como se fosse um aluno de 9º ano, que tem um conhecimento ainda raso em língua portuguesa, para errar aquele tanto para perder 80 pontos. Uhum. Mas nas outras competências em si são detalhes. Então, na competência 4, que são de coesão, se ele erra um elemento coesivo, isso é interessantíssimo falar. Articulação, então, peraí, eu deveria colocar um aditivo, um conectivo de soma, e eu coloquei de contraposição, só isso já te tira 40 pontos, porque é muito sério. Eu tive repetições excessivas, perco 40 pontos. Uhum. Então, cada competência vai cobrar, principalmente, habilidades que o aluno desenvolveu ao longo dos anos. Então, é apenas uma checagem de 12 anos de sala de aula. Maravilha. E outro fator que zera é escrever menos de 7 linhas. Pô, mas qual que é o máximo? Qual é o ideal? Tem algum ideal? Mínimo, máximo? 30, o ideal é 30. O máximo é 30, mas assim, umas 20 pra frente. Entre 25 e 30 já é Por que é tão difícil tirar 1000 nessa prova? Que bárbaro. Só 10 ano passado tiraram? Porque são detalhes. Detalhes. E principalmente competência 3. Eu costumo brincar no programa The Voice, né? A pessoa tá lá, canta, aí a pessoa canta super bem e tal, ninguém vira. Ou um vira a cadeira, né? E um canta mais ou menos e os 4 viram. Por quê? A competência 3, principalmente, é subjetiva. Eu posso pegar seu texto, Samuel, eu corrigir e dar 1000, e a Fran olhava assim, não, eu achei que poderia ser melhor, e dar 960. E tudo bem, tá previsto pelo edital. Uhum. Tudo bem. Então você vai com 980, que a gente chama de 1000 quebrado. Uhum. Né? E tudo bem. Então, esse 1000 para 980, numa disputa por uma vaga, não vai influenciar tanto. Agora, 960, 920, aí sim. Uhum. Então, há essa possibilidade, sim, dessa nota ficar quebrada entre 980, entre o 1000 e o 960. Vocês treinam os alunos Mário Quintana a tirar 900 mais, que é uma nota excelente. Mas qual é a nota que tu fala assim, tia, a partir dessa nota aqui... Meu Deus, que notão. Eu te falo que eu sou muito rígido. Eu sou muito rígido. Então, eu sou assim, aquele corretor carrasco, né? Eu acredito que quando ele chega aos 960, se ele conseguir, principalmente, tá, para quem nos assiste, controlar a ansiedade na hora e não cometer equívocos simples, ele chega lá. Eu costumo brincar que é como se fosse uma corda, que eu tô andando por ela, o slackline, né? Uhum. E eu me equilibro e eu vou manter esse equilíbrio até o fim. Se eu conseguir manter isso até o fim, nessas 30 linhas, ótimo. Agora, se eu cair aqui, foi um deslizezinho assim, o corretor pode até ser que deixe. Na competência 1, 2, 4 e 5, mas na 3... Vai ter o desconto. Mas tão difícil. Tá, e aí é mais de um corretor da prova. Isso, são 2. E aí a média que eles fazem deles? A média. Tá. Que tem até um limite. Que se passar de 80 pontos, vai para um terceiro corretor. Se um deu 1000 e outro deu 900... Não, isso. Se um deu 1000, outro deu 880, né? Porque é 40 por 40, aí vai para um terceiro. Esse terceiro não sabe da nota dos 2
e vai dar uma terceira nota. Tá. Essa terceira nota será válida. Esse terceiro corretor é um que tem mais experiência. Então, ele consegue olhar com um olhar mais clínico. Para realmente ver se teve algum equívoco. Né? Muito bem. Tá, e me conta um pouco mais, assim, o treinamento que vocês dão, né, do Fábrica de Redação. Quantas redações por semana os alunos Mário Quintana fazem? Como é que é a devolutiva nesse aspecto de treino para eles? Bom, o terceirão escreve toda semana, tá? Então, o terceirão, ele tem... aumentamos, né, dentro das funções novas aí do projeto, nós aumentamos o número de horas aula por semana. Então, eles têm dois períodos, na verdade, de aula teórica por semana e mais 2 de aula de escrita, tá? O terceirão. Essas devolutivas, elas são sempre de uma semana para outra, né? Então, como é que funciona o processo de correção? Cada professora corrige as do seu grupo e o nosso objetivo é fazer uma correção bastante detalhada, né? Trazer para esse aluno um olhar de não só erraste aqui, erraste ali, mas no sentido de precisas aprofundar aqui, né? Então, muitas vezes o aluno ele se prende muito ao repertório. Conta o que houve no filme, às vezes de forma crítica. Empolga, É um filme que gosta, né? Tá usando ele de repertório, mas a opinião dele, né? O Tony dentro do texto não apareceu. Ele tá contando o texto e isso a gente pode puxar aí o gancho para a diferença, né? De fato e argumento. Então, ele tá trazendo ali um olhar, uma visão sobre o filme, mas eu não enxergo onde ele quer chegar. Por que esse filme é importante para me dar subsídios para o que eu quero defender, para o que eu quero argumentar. Então, ele precisa saber fazer essa relação do repertório com o que ele precisa argumentar. Bom, e aí se isso falha, né, se a gente enxerga essa lacuna argumentativa ali dentro do texto, nós precisamos sugerir, então, para esse aluno, né? Bom, então, a gente coloca ali, linha 7, né, aprofunde aqui sobre tal coisa. Então, esse olhar, essa correção, ela é bastante detalhada. E a nossa sugestão é sempre que o aluno esteja com essa correção na escrita do próximo texto para que consiga melhorar isso. É um olhar muito atento às falhas, no sentido de sugestão de melhoria, e não só de crítica, erraste aqui. Não. Sim, é algo construtivo. Tu errou por isso, então vamos melhorar na próxima. E aí, 3 anos fazendo esse treinamento, vai sempre sanando. O terceirão tem isso, né? Então, na aula teórica, a gente aborda, por exemplo, trouxemos um texto e ele daqui a pouco tangenciou, não abordou, o repertório não ficou produtivo. É aí que, em torno disso, giram as nossas aulas teóricas. O segundo ano escreve a cada 15 dias, tá? A gente discute o tema também com eles, a gente faz bastante aulas teóricas. Entendemos que o segundo ano ainda precisa de um suporte teórico maior e, por isso, essa não produção toda a semana, assim como o terceirão. E o primeiro ano também. Mas o trabalho com o primeiro ano, eu digo que eles estão engatinhando no processo de escrita, né? Ele é um pouco mais detalhado ainda. Então, a aula do primeiro ano, nós entregamos a coletânea, fizemos a leitura da coletânea de textos motivadores com eles, discutimos o recorte temático, já pensamos nos repertórios e nos argumentos que eles podem usar. Eles fazem o projeto de texto conosco, em sala, com cada uma das professoras dos grupos, durante 2 períodos. E na semana seguinte, eles sentam e escrevem, né? Então, eles têm ali um tempinho para pensar, muitas vezes não tem repertório, a gente libera para pesquisar em casa, trazer anotado, e daí depois senta e escreve. É um trabalho um pouquinho diferente do segundo e terceirão. Terceirão nossa base, né? Isso, terceirão mais diferente ainda porque o tema é sempre surpresa e toda semana eles escrevem. Daí já é mais preciso prepará-los. Uhum. Isso, então toda semana eles, hoje, por exemplo, pela manhã, né, sentam, escrevem ali nos 2 primeiros períodos, o tema é surpresa, tem que escrever e tem que entregar naqueles 2 períodos a redação completinha e são avaliados por isso. Maravilha. Me conta, vocês falaram já bastante, mas o que é, né? Qual a importância desse repertório na redação, né? O que é isso que vocês falam? Os alunos, eles têm que pensar que eles não podem usar o achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Me mostra. Baseado em que você fala isso? Então, nós já estamos preparando eles, nem principalmente lógica, a trabalhar com fatos científicos, algo que na faculdade ele vai ter que pensar. Ele não pode ir do senso comum e achar que... Isso, né? Já engloba na diferença entre fato e opinião. Fato e opinião. Então, em um mundo em que pessoas se baseiam tanto em fake news, em olhar dele, em um olhar mais alienado, ele tem que falar, olha, qual o fundamento que eu tenho para isso? Baseado em quê? Como você construiu esse ponto de vista?
E isso é primordial para essa redação. Tanto que muitos textos ficam muito expositivos. Porque eles contam, narram, descrevem e eu falo, ok, mas o que você quis com isso? E essa frase, ela é muito boa. Que é assim, eles chegam para trazer esse texto e falam assim, ó, nesse parágrafo eu quis dizer isso. Tá, você quis dizer, entre querer e fazer, há uma ponte muito grande. Aqui não tá isso que você pensou. Você achou que trouxe, mas não trouxe. Você achou que comprovou, mas não comprovou. Você achou que esse fato traria luz para esse ponto, mas não trouxe. Então, eles têm que saber selecionar. São 4 verbos. Selecionar, interpretar, relacionar e organizar. Então, eles precisam, falando sobre texto, como se fosse construir um prédio. Eu preciso de um alicerce muito bem forte, paredes que acompanhem e um telhado ali que possa cobrir e proteger essa casa. Eles têm que saber que esse projeto tem que vir do alicerce até lá em cima. E o repertório, ele é avaliado de acordo com 3 critérios, né? O uso desse repertório. O repertório, ele precisa ser legítimo, que é verdadeiro. Então, eu até posso... Muitas vezes eles brincam, eu não sei nenhum, posso inventar... Vai na sorte. Eu não aconselho, a gente não aconselha nunca, né? Mas vai da sorte. Pega um corretor. Quero citar o episódio 5 de uma série muito grande. Grey's Anatomy. Se tentarem me enrolar, eu vou saber porque eu assisti tudo. Que eles não vão me ganhar. Mas assim, esse fato de inventar, posso contar com a sorte de um corretor cair, né? Achar que é válido, que é legítimo e validar. Eu posso cair em alguém que assistiu a todas as temporadas e que sabe que aquilo não é verdade. Ou que pesquisa. Ou que pesquisa. Vai lá assistir. Tô cansado mesmo, vou assistir a quinta temporada. Não teve nada disso, vai descontar. O 5º episódio, cara. Né? Então, eu aconselho a não mentir. E nesse ponto, querendo ou não, o repertório ele é construído junto com as demais aulas. Tá, mas assim, vamos lá. Cai um assunto que ninguém esperava. Porque vocês treinam assuntos diferentes. A gente sabe que o Enem ele não é o que teve em alta no mês passado, que é o que vai cair no mesmo ano, porque, enfim, é algo que pode ser de muito tempo, mas são assuntos relevantes que tem. Então, obviamente, vocês treinam diferentes situações para repertório de redação. Mas, de repente, caiu um que o aluno não sabe nada. Assim, ninguém treinou no Brasil, ninguém imaginava isso. O aluno tem que ter algum treinamento para, a partir dos textos motivadores ali, né, conseguir. Como é que funciona isso? E tem esse treinamento para os alunos do Mário Quintana também? Tem um ponto que é assim, desde 2015, para ser sincero, desde 2014, todos os temas de redação do Enem são baseados em leis. Que nós não estamos falando sobre um vestibular, nós estamos falando sobre uma prova do governo, que serve para o FIES, serve para o ProUni, serve para a conclusão do ensino médio, voltou agora, né? Então, é uma prova que vai para todo mundo, para todas as regiões, todos os níveis. Então, tem que ser uma coletânea contextualizada. A prova de redação do Enem, o limite para ser feita é agora em junho. Então, tudo o que tem de texto base tem que ser de janeiro a junho. Um ponto. Mas é um assunto que já está sendo falado há anos. Sim. Então, quando foi sobre violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha já estava em vigor há 5 anos. Quando foi lei seca, também. Quando foi a lei de inclusão de pessoas com deficiência, já tinha 10 anos. Então não é um assunto que está necessariamente que vai cair de paraquedas. Engraçado, da violência contra a mulher, a revista Super tinha lançado uma matéria de capa há 2 meses. Mas aí a redação já estava pronta. Foi sorte. Tema, né? Não vem falar que nós acertamos. Não é acertar. É você trabalhar. E são, pelo menos, que eu coloco, são 7 eixos. Então, saúde, segurança, educação, meio ambiente, tecnologia, cultura e cidadania. Então eles já treinam esses 7 então, eixos. Pelo menos, aí a gente vai passando. Essa semana foi esse, então vamos passar para o outro. E as coletâneas sempre diversificadas. Tem textos informativos, textos opinativos, infográficos, charges, tirinhas, para que ele possa pegar de vários pontos de vista e construir o fundamento para a base. No geral, vocês gostam dos temas de redação do Enem, como professores? Sim. Mesmo que não tenha sido um tema que eu particularmente falei, eu achei muito válido. Teve um tema, e eu lembro disso como se fosse hoje. Olha essa visão. O tema que foi sobre o acesso ao cinema. Não lembro a frase toda, mas foi acesso ao cinema no Brasil. Uma mãe me mandou mensagem.
odiei esse tema. Tinha tanta coisa para falar. Tinha para falar sobre violência, tinha para falar sobre falta de saneamento básico e tal. Olha aí, essa visão sua já é um núcleo que eu poderia trabalhar nesse texto. A invisibilidade que se tem para essas pessoas. Cultura também é algo que está na Constituição e que todo mundo tem direito a. Então, se você já está vendo dessa forma, isso já é um ponto que poderia ser trabalhado dentro dessa redação. Maravilha. Só terminar a minha... falando, né, sobre os 3 critérios de avaliação do repertório que tu tinhas perguntado, né? Então, ele precisa ser legítimo, ele precisa ser verdadeiro, né? Precisa ser... alguém precisa já ter falado sobre isso. Tem uma fonte, né? Isso. Ele precisa ser pertinente ao tema. Então, isso é um problema, eu diria assim, porque eles acham que e aí vem a questão dos repertórios de bolso, né? Eu não vou falar sobre invisibilidade, mas o que eu tenho de bolso é a Djamila. Então, eu preciso colocá-la ali no meu texto. E é aí que ele se perde. Então, esse repertório ele precisa ser pertinente. Teve o texto do Enem sobre a mulher, que citaram o filme da Barbie, né? Totalmente pertinente. Por mais que, parece um repertório bobo, infantil, né? Infantil. Não! Foi super validado, foi inclusive de uma das redações de nota muito boa, mas ele era extremamente pertinente. E o terceiro critério é que ele precisa ser produtivo. Então, o pertinente, ele de repente a gente consegue usar um repertório que não seja tão pertinente, desde que ele seja extremamente produtivo. E é aí que vem a interpretação do aluno. É aí que vem o saber por que eu quis usar aquele repertório para embasar, para amparar o meu argumento. Maravilha. Aí, assim, uma situação hipotética. De repente, estão assistindo ao podcast aqui os pais de algum aluno, um aluno que vai para o Mário Quintana no 3º ano somente. E chega lá cru, nunca treinou redação, não sabe nada. Como é que vocês, num projeto que já pegam, se o aluno está todo ensino médio na Mário Quintana, já pegam alunos preparados, né? Ele chega no 3º sem saber nada. Como é que vocês conseguem resgatar esse aluno para ele atingir o 900 mais? Esse ano, no 3º, nós tivemos 6 alunos novos na escola, tá? Que entraram apenas para o 3º. E eles relatavam isso, assim... Prof, eu nunca escrevi, eu tô com muito medo, porque onde eu estava, eu escrevi uma no ano passado, não lembro mais. Aí entra o trabalho individualizado, as aulas de apoio, né? A gente tem um plantão fixo na sexta-feira à tarde, e eu que dei todos os apoios na sexta-feira à tarde, e eu tinha ali os 5, 6 novos, estavam sempre ali, né? Então, existe um olhar muito preocupado para esses alunos, né, para que eles se sintam mais seguros, né, e é só indo às aulas, fazendo perguntas. Então, tem as meninas que sempre estavam nas aulas também, porque o Tony, ele também tem um horário com o 3º, né, de apoio, e aí esses apoios do Tony, eu convoco, né, convido, seleciono alunos que eu entendo... Isso, por livre e espontânea obrigação. Eu seleciono alunos que eu entendo que precisam do apoio do Tony naquela semana. Então, Tony, esses são os... Sempre em contato, né, Tony? Sim, a gente fala direto. Esses são os textos desses alunos que estarão contigo nesse apoio. Eu preciso que tu olhe para isso. E daí o Tony prepara uma aula focada naqueles alunos. E a maioria dos alunos que apareceu sempre nesses apoios são os alunos novos, né? Então, obviamente, é mão dupla, né? Eu preciso que eles também estejam super interessados em aprender, porque eles vão ter recursos, né? Estamos ali para isso, para dar todo esse suporte. E entendo que muitos já enxergam os resultados disso, Sim. né? Estamos em junho e eles já enxergam que mudou. O texto já mudou, o texto já é outro e vai melhorar mais ainda. Isso muito deve acontecer também, porque às vezes os pais são presentes, bastante presentes, e notam que por algum motivo o filho não está fazendo as redações, não está estudando. A gente fala de redação, mas, claro, todas as matérias, né? E aí vem a pergunta, como é que a família pode estar com vocês no projeto, junto com os alunos, com seus filhos, né? Qual é o papel da família neste caso? Eu costumo falar que é imprescindível. Eu não posso apenas, entre aspas, terceirizar esse ponto. Falar assim, eu coloquei o meu filho lá no colégio e pronto. E uma coisa que eu falo para os pais que nos assistem é, principalmente, acompanhar o rendimento desse jovem. Eu não falo só em, eu sei que questão de trabalho em si, mas só de perguntar, de conversar, mostrar o interesse. É interessantíssimo. Contribuir com repertórios. Tem pais que sabem muito. Claro. E essa conversa com o filho, e eu falo, é um momento que
mágico você compartilhar um momento com o seu filho de coisas que você tem e que pode passar para ele. Tem pais advogados, tem pais médicos, engenheiros, que tem muito repertório, tem muita base e que pode olhar e o seu filho vai adorar. Pode ter certeza disso. E acompanhar as notas dele na escola. Porque aí, meu filho, o que foi? Às vezes, aluno sai mal por questão psicológica. Imagina. Por ansiedade. Há outros pais que cobram muito, já excedem. E isso reflete na sala de aula também e na redação. Tudo é o equilíbrio, né? Sim. Mas é por isso também essa questão da ansiedade que vocês falaram, que no terceiro ano eles têm um treinamento de 2 horas, 2 aulas, né? Fazendo uma redação num tema surpresa. E justamente com a presença do professor. Como se fosse num eventual Enem de verdade ali, né? Isso é interessante, porque o treinamento faz com que, no momento da realidade, eles já estejam acostumados com aquela... Não digo... pode ser pressão de ter um horário para cumprir, de receber a redação, de ter que manter a calma, Tá mais respirar. próximo da Porque prova. nesse momento, tá no terceiro ano, tu não ficou bem, ok, na próxima tu vai melhorar. Mas no dia da prova, é uma chance que tu tens naquele ano, né? Se tu não tá tão bem... a gente fala assim, antes do Enem, pelo amor de Deus, gurizada, não come um monte de feijoada, um monte de churrasco, não vai na alimentação leve para... Depois da prova, sim, né? Antes não. Eu tenho 2 perguntas que são curiosidades muito particulares, minha também, mas que com certeza de muitas pessoas. Samuel vai fazer Enem esse ano, Enem, gente. E vou participar de uma redação lá, hein, para ver, Fechou. só para ver quanto eu tiro, de quem sabe. Por Quem favor. sabe, quem Aí sabe. a gente volta aqui no podcast. E vamos corrige ao corrigir. vivo, ao vivo. Olha aí, quem sabe, né? Bárbara, não vou passar essa vergonha. Mas então, já prevendo isso, 2 perguntas assim, que englobam na mesma resposta. Assim, um erro gramatical bobo. Por exemplo, tu começa a trocar letra, acento. Eles falaram mais ou menos isso, mas isso diminui dos 900 e também a questão de letra feia, rasura. Pô, errei, tipo, tô assim, errorex, que eu risco isso aqui. O que eu faço? Como é que se dá isso e o desconto de notas? Deixar pra ti, pra falar isso aí. Acho que um erro comum, e é um exemplo que o Tony traz bastante também, é a questão do, por exemplo, influência e influencia, né? A diferença do substantivo para o verbo. E eles, no influencia, insistem em colocar o acento no E. E outras palavras que são paroxítonas. Muda completamente o sentido. Evidência. O filme evidencia e a evidência deste filme está em... Então, ou um uso de vírgula mal utilizado, como tu diz, aí tu econômico todo sentido. E economia. Isso. Aí vai lá, economia com acento. E economicamente. Economicamente. Vai do economia. Vamos combinar aqui. Tipo, Não, português não é queima. difícil, pelo amor de Deus. Sabia que ele ia fazer isso. Barbaridade. Não, tô brincando. Eles têm que defender o peixe, mas assim, lógico. Realmente, é muita regra. Por isso tem que treinar, né? Por isso tem que ler. Na verdade, tem que Talvez... padronizar, né? E um ponto principal. Como pessoas, nós somos valorizados pela linguagem, pela comunicação que temos. Então, profissionalmente, você abre portas, barreiras pela comunicação. Perfeito. Um item principal que aí você pensa, não são só erros gramaticais. A escolha lexical. Então, muitas vezes você escolhe uma palavra que não é de acordo com a ideia que você quer colocar. Exemplo, essa questão traz dificuldade. Verbo trazer aí. Ele traz, aí eu sempre brinco, é uma pessoa que tá com um saco, tá trazendo. Não, ela gera, fica melhor. Outro item é a questão da formalidade. Uma coisa que, gente, é um vício oral tranquilo. Nós estamos aqui em um podcast, nós temos esses vícios, mas no registro isso fica mais difícil. O acaba fazendo, acaba acontecendo. É nem pelo gerúndio só, mas o que é o acaba? Então, o professor, corretor, ele pode olhar, não é um erro gramatical específico, mas é de escolha, é de informalidade, pode marcar como erro. E isso faz com que ele perca seus 40 pontos. Tu vê, aí vocês me lembram de uma coisa interessante. Você já viu no filme A Chegada? Sim. Que fala sobre linguagem francista, que é muito massa. É legal. É que assim, ó, a hipótese de que a linguagem molda o que a gente é capaz de falar, de pensar, de raciocinar, de fazer, né? E aí ele trata muito da linguagem, né, da comunicação. E quando a gente tem um repertório de palavras maior, quando a gente consegue conversar mais, utilizar a palavra certa do traz, enfim, qualquer palavra, poxa, tu tens uma comunicação muito mais eficiente, né? Por isso que a gente fala assim, eu brinquei aqui que o português é difícil, e realmente é, mas enfim, é uma brincadeira, no sentido de, no momento que tu treina ele, tu utiliza ele de uma forma correta e
enfim, com um repertório grande, você se dá muito melhor em situações muito diferentes, né? Por isso que estão treinando, a gente fala aqui da redação, né? Da fábrica de redação, mas isso aqui é um treinamento para a vida, Sim. no final das contas, E né? linguisticamente, você como médico, você vai conversar com pacientes de todas as classes, de todo jeito, e você vai ter que se comunicar com ele daquela forma. Não é o paciente que vai ter que ir ao medicase, né? A forma médica de falar. Mesma coisa de um engenheiro numa obra, mesma coisa de um advogado ou qualquer profissão que seja. Se comunicar faz parte. Então, eu tenho que saber que em cada situação que eu tenho, eu vou ter que usar uma linguagem, uma comunicação específica para aquele público. E fazer ser entendido. O que a gente fala de regras de textualidade, né? Quanto mais efetiva for sua comunicação, mais aceito vai ser. Então, é justamente fantástico, porque voltando do filme, a Fran vai assistir esse filme, faz uma pipoquinha, é muito bom. Que a linguagem, né, a forma como a gente se comunica, molda a forma como a gente consegue pensar. Porque quando a gente tá pensando, né, cara, olha só, a gente tá falando com a gente mesmo. Então, se tu tens palavras para descrever, quando a gente fala assim, pô, para descrever, realmente, né, amor, né, amor... Cara, saudade, que é uma palavra que tem poucas línguas que tem. Aí tu pensa assim, tá, saudade, ok, eu sei o que é, a gente sabe o que é, mas o que de fato é algo subjetivo que a gente aprende com um sentimento que vem desde a infância ali, né? E é louco, Samuel, uma questão muito pertinente, né, para os pais que nos assistem, a questão de conversar com os filhos, principalmente fazê-lo conversar sobre diversos assuntos. Muitos alunos hoje têm dificuldade de se expressar até oralmente. Tanto por culpa da tecnologia, quanto por culpa da falta de comunicação, de conversar com outras pessoas. Uma vida corrida, né? Cada Exatamente. Então, conversar com o filho sobre um filme, sobre uma música, sobre um livro que leu, isso é importantíssimo. Porque eles estão indo para a prova, muitas vezes, com ideias de mais ou ideias de menos. Não tem esse meio termo. Se ele tem muita, ele não sabe filtrar. Se ele tem pouco, ele não sabe buscar. E na hora são só 30 linhas. 30 linhas e 1 hora para se fazer uma redação. Então, a escolha dos repertórios e do que ele vai colocar é primordial. Pessoal, o nosso tempo passa rápido, né, Tim? Mas a gente já estourou o nosso tempo. E eu ficaria aqui 1 mês. Quem sabe numa próxima aí a gente faz uma versão. Quem sabe, aqui, ó, pro ano que vem, quando a gente passar de mais 1 ano, aí a gente vem falar das nossas notas aí, né? Das notas da escola. Mas então, assim, eu queria, pra gente finalizar, de cada um falar um pouco mais sobre uma dica, um conselho que você dá. E agora é aquele momento que vocês podem olhar, inclusive para os nossos alunos aqui diretamente. Falar qual é o conselho que tu dá pro aluno terceirão, que tá nessa reta final, o que tem que treinar. Então, conselho de vida, cada um pode começar pelo Tony e a Fran. Ok. Gurizada, principalmente, analise suas 3 últimas redações, em média, veja os pontos que você errou, anote, estude e tente corrigir para a próxima, mas ponto por ponto. Então, por exemplo, na próxima redação, vou corrigir acentos. Na próxima, lógico, mantendo também os acertos. E dessa forma você vai melhorando ponto a ponto, pouco a pouco. O ideal é que você chegue, e nós temos tempo para isso, tá? Em novembro, tranquilos. É como se fosse um atleta de alta performance. Melhoro esse ponto, depois o outro, e assim eu vou construindo, fabricando uma nota que eu tanto quero. Maravilha. Fran. Eu tenho 2 principais conselhos, assim, na verdade. Um é a questão da leitura de textos bons, né? É muito fácil, obviamente, para nós, professores, analisarmos um texto 1000 em sala de aula com os alunos, né? Mas eu acho que vai além disso. Eles precisam também sentar, porque o estudo de redação, ele é muito... Por exemplo, vamos estudar para biologia, vamos fazer exercícios de biologia, vamos estudar para matemática, tem uma lista de exercícios. Os alunos não estudam para redação. Eles não têm um tempo no cronograma voltado ao estudo de redação. Então, a minha sugestão coloca um tempo para estudar a redação. Prof, eu não sei o que eu vou estudar, eu vou reescrever a minha redação, o que vou fazer? Não sabe o que fazer? Pelo menos lê uma redação 1000. Pega os teus marca-textos coloridos e marca tudo que tu enxergar de legal, de diferente, de
tudo que deu certo naqueles textos, notas 1000 e notas boas, para que tu consigas em algum momento usar. A gente precisa também olhar para o que deu certo, né? A vida é feita disso, a gente se espelha em quem atingiu o que a gente almeja atingir. Então, a principal dica é essa. E a segunda é a autoria, né? Autoria, criatividade. Obviamente, o nosso papo hoje ele foi voltado ao Enem, né? A redação no modelo Enem. No entanto, em Pelotas, a gente tem um olhar também para o vestibular da Católica, da Universidade Católica de Pelotas, que é um pouco diferente. Está também no treinamento do Fábrica de Redação. Sim, está também. E o PAV também. O PAV muito mais presente ainda que a Universidade Católica, tá? Então, por exemplo, o título, né? O título no Enem, a gente pode não usar PAV, Católica, nós precisamos utilizá-lo, né? Então, é importante que a gente tenha o nosso texto autoral, porque o PAV e a Católica gostam disso, né? Privilegiam os alunos que são criativos, que têm autoria, que é do jeito deles, assim, diferente das fórmulas, né? Então, a gente olha para os argumentos que deram certo na redação 1000, boa, mas a gente encaixa isso no nosso texto autoral, do nosso jeito. Acho que são as 2 dicas. Maravilha. Deixem, se vocês quiserem, também o contato de vocês, o @ para os alunos seguirem vocês. Para quem quiser mais dicas, pode mandar mensagem, tá? Acompanha aí, eu posto muitas coisas também. @Prof. Tony Gomes. E se tiver dúvida, manda mensagem que eu respondo. Sou eu mesmo, tá? Esse é o Prof. E o meu @ é @Fran Brandt. Maravilha. E todas as outras informações do Mário Quintana também estarão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal. Foi um bate-papo maravilhoso. Conversar com o professor aqui é uma maravilha, né? Eu ficaria mais muito tempo também, que tem muito assunto. Mas aí fica para parte 2. Obrigado, pessoal. Valeu por nos assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.